Existem outros povos que reivindicam também a origem do xadrez, né? Os indianos, em especial, têm uma teoria também sobre a origem do xadrez. Mas o fato é que isso é consensual, que ele entra na Europa pelas invasões muçulmanas, né? As mesmas invasões, entre aspas, que levaram a álgebra, a matemática, uma série de benefícios para o mundo ocidental civilizado, né? Digamos assim. E depois foram expulsos pelas cruzadas, né? Pois é. Então, mas nessa entrada na Europa pela região ali do norte da África, do Maghreb, pela Península Ibérica, e aí ele entra na Europa e é um jogo diferente. É um jogo chamado chaturanga. É um jogo para 4 pessoas e que as peças também são um pouco diferentes. As peças, na realidade, reproduzem os exércitos, as forças de combate persas. Então, tinha elefante, tinha lançador, tinha um vizir, não tinha um rei, né? Que legal. Era um outro jogo. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia. Jimmy, como é que estamos? Estamos muito bem, Ferrari. Vamos em frente aqui com esse podcast maravilhoso. Pô, cara, um tema legal hoje, cara. Tem um convidado Exatamente. especial nosso de hoje que vai falar sobre jogo de xadrez. Exatamente. Estamos aqui com um incrível tabuleiro na mesa, na câmera aberta, vocês devem estar vendo, porque estamos recebendo aqui uma referência no assunto, Marcelo Pomar, criador e organizador do maior torneio de xadrez da América Latina, ou melhor, da América do Sul, que é o Floripa Chess Open, que começa hoje, né, aqui em Florianópolis, a partir de hoje, e tá reunindo aí feras do Brasil todo, e imagino que até de fora, para jogar xadrez e viver esse esporte aqui na nossa cidade, Ferrari. Seja bem-vindo, Pomar. Obrigado, tudo bem, estou feliz de estar aqui. Na realidade, estou trazendo gente de 15 países, tá? É mesmo? Ah, é? Que legal, cara. 557 jogadores de 15 países. Sim. 25 estados brasileiros. O cara Sensacional. vem pra cá para fabricar pontos, alguma coisa assim? Ele quer fazer uma história também para poder participar de campeonatos mundiais? Como é que funciona isso? Então, esse ano a gente tem uma novidade. Esse ano o nosso evento entrou para o ciclo do Campeonato Mundial, né? Isso para a gente foi uma conquista extraordinária. Então, esse é um dos eventos que a Federação Internacional de Xadrez considera para uma pontuação geral para se classificar para disputar o Campeonato Mundial, né? Então, isso é uma novidade absoluta na história do xadrez brasileiro. E esse é o primeiro ano que a gente conquistou isso. Você precisa de uma série de índices técnicos para conseguir fazer isso, né? Uhum. O nosso evento chegou nesse nível. E aqui Florianópolis, Santa Catarina, virou referência a nível nacional, não? Sim. Nós estamos, além de fazer o maior evento de xadrez da América, das Américas, a gente também tem uma equipe muito forte, né? A gente forma campeões brasileiros, fomos campeões dos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Então hoje a gente vê vários estados, inclusive, produzindo eventos similares aos nossos, né? A gente fez o Floripa Chess Open há 9 anos atrás. E no ano passado eu e o Kaiser, meu sócio, fomos convidados para fazer o Bahia Chess Open. Primeiro Bahia Chess Open. Então a gente foi lá na Bahia realizar o Bahia Chess Open. A gente tá vendo que tá acontecendo isso. Tem o Niterói Chess Open, Manaus Chess Open, que foram na esteira do nosso evento que a gente criou aqui, né? E, cara, assim, você é de Belém do Pará, né? Você não Eu é sou natural de Belém, isso. Legal. E você não é daqui de Floripa, imagino que em algum momento tenha vindo aqui pra cidade. Hoje eu sou de Floripa, tá? Pra falar a verdade, porque eu tô aqui há 22 anos, né? Ah, bastante tempo. Então aqui eu estudei, aqui eu casei, aqui eu me separei, aqui eu tive filho, então aqui eu quero descansar os meus ossos. Tem passaporte manezinho. Aqui eu me sinto em casa, né? Uhum. Eu nasci em Belém, mas me criei em São Paulo, né? Saí de Belém muito cedo. E tô aqui desde os 19 anos, hoje tô com 41, então posso dizer tempo. Que a minha vida tá em Floripa, né? E como é que começou a história com xadrez? Foi adolescente, não? Meu pai. É? Meu pai era entusiasta do xadrez, em casa a gente tinha livros de xadrez, material de xadrez, né? E ele era tão entusiasta que ele quase me obrigava a jogar xadrez. Ele queria alguém pra jogar? Isso. E aí, inclusive, isso me fez com que na adolescência eu me afastasse do xadrez, tá? Era uma pressão muito grande. Pegou uma birra ali. Meu pai jogava muito bem, joga bem xadrez, né? Então isso me criou uma coisa meio ruim. Ele foi um excelente instrutor do amor pelo xadrez, né? Mas como técnico de xadrez, eu digo que ele não foi tão bem. E aí eu voltei a jogar xadrez com 19 anos, quando eu passei na UDESC aqui. E aí eu descobri, faltando umas aulas aí, matando umas aulas, que o clube de xadrez de Florianópolis ficava pertinho da UDESC. E aí retomei a paixão, logo virei campeão da cidade, e aí me formei historiador, mas hoje vivo do esporte, já há quase 20 anos vivo do xadrez. E tu já ganhou muitas partidas do teu pai? Hoje eu só ganho do meu pai. Pois é, cara. Tem pra descontar agora. Descontando, com certeza. Né? Mas hoje a gente joga, é uma coisa bem legal, porque é tomando uma garrafa de vinho, é num ambiente de descontração, uma forma de descontração mesmo, de
criar algum vínculo Convívio, com o pai, né? né? Convívio com o pai, né? Agora tem uma coisa bacana que vocês me lembraram, que é o seguinte, a gente faz o torneio de duplas no Floripa Tesouro, porque é uma coisa inédita, não tem no Brasil, né? Então, como é que funciona? São 2 tabuleiros simultâneos, né? Você está jogando com o tabuleiro aqui e a pessoa está jogando no tabuleiro na sua frente. Se eu jogar de brancas, o meu companheiro, a minha dupla, está jogando de pretas ao lado. E ganha quem fizer o maior número de pontos ao longo de 7 rodadas, tá? E eu joguei esse torneio de duplas com meu pai. Legal. Então foi um momento histórico, porque a gente pôde competir junto, né? Sim. E saiu uma foto bem legal disso. E a gente foi até muito bem, a gente ficou em 9º lugar de um total de, sei lá, 70 duplas, foi bacana. Como é que é a regra pra dupla, então? Tem 2 de um lado e 2 do outro lado? Mas você joga só no seu tabuleiro. Sim. Individualmente. Estou jogando, por exemplo, contra o Jimmy, né? E o meu pai está jogando contra o Ferrari, ok? Terminou a minha partida, eu ganhei de você e vocês empataram. Então eu somo um ponto inteiro e o meu pai somou meio ponto. Então no total a gente fez 1,5 e vocês fizeram meio ponto, entendeu? Legal. Então são partidas individuais, mas nós estamos somando os pontos que a gente faz, né? Eles se ajudam. necessariamente jogam em paralelo ou os tempos? Jogam em paralelo necessariamente e jogam invertendo cores necessariamente. Se eu tô jogando de brancas, ele vai estar jogando de pretas aqui, tá? É uma forma também de não espelhar o jogo, de não ficar passando dica um pro outro. Você não pode se interferir no tabuleiro do seu colega, você não pode. Tá. Até também imagino pra não se desconcentrar também do teu próprio jogo, né? Também tem isso. Também. Tem isso. E também por uma questão de equilíbrio de forças, né? Já que você tá enfrentando uma outra dupla, é legal que você esteja de brancas e alguém da outra dupla esteja de pretas, né? Porque quem joga de brancas, quem faz o primeiro lance, tem uma pequena vantagem. Ok. Eu não conheço muita coisa de xadrez, embora ter na minha família já ter jogado e tal. Mas quem começa são as peças brancas. As peças brancas iniciam o jogo, fazem o primeiro movimento. Faz o primeiro movimento. Isso dá uma pequena vantagem. Na mão de jogadores muito técnicos, muito fortes, isso dá uma pequena vantagem. Entendi. E como é que começou, assim, o xadrez é uma arte, um esporte, é uma coisa muito antiga, né? Milenar. Da onde veio isso? Mais de 2000 anos. Bom, assim, aí você mexeu com a minha verve historiográfica. Pois é, aí que eu quero chegar. A fonte, aliás, a vertente historiográfica mais aceita, e que eu acho também mais correta, é que ela surgiu na Pérsia, tá? Mais de 2000 anos atrás, onde seria o Irã hoje, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existem outros povos que reivindicam também a origem do xadrez, né? Os indianos, em especial, têm uma teoria também sobre a origem do xadrez. Mas o fato é que isso é consensual, que ele entra na Europa pelas invasões muçulmanas, né? As mesmas invasões, entre aspas, que levaram a álgebra, a matemática, uma série de benefícios para o mundo ocidental civilizado, né? Digamos assim. Estou usando os termos aqui. Os persas civilizaram a Europa reclamando que viraram civis depois. E depois foram expulsos pelas cruzadas, né? Pois é. Então, mas nessa entrada na Europa pela região ali do norte da África, do Maghreb, pela Península Ibérica, e aí ele entra na Europa e é um jogo diferente. É um jogo chamado Chaturanga. É um jogo para 4 pessoas e que as peças também são um pouco diferentes. As peças, na realidade, reproduzem os exércitos, as forças de combate persas. Então tinha elefante, tinha lançador, tinha um vizir, não tinha um rei, né? Que legal. Era um outro jogo. Mas aí quando ele entra na Europa, tem várias questões. É um período de guerras e não é possível encontrar 4 pessoas dispostas a jogar um jogo o tempo todo, enfim, né? Então a primeira coisa que se faz são juntar as peças de 2 lados e transformar num jogo para 2 pessoas. E posteriormente esse jogo vai começando a tomar as características da Europa medieval, né? Então aí você coloca a Igreja Católica, você coloca o rei e a rainha, né? Você troca o elefante por um cavalo, né? Então, você coloca elementos que são elementos da Europa medieval. Interessante. E aí e muda, inclusive, também os movimentos das peças, tá? As peças tinham movimentos mais curtos, depois as peças começaram a ter movimentos mais longos, porque isso permite que o jogo seja mais ágil e termine mais rápido, né? Então, esse xadrez que a gente conhece hoje é um xadrez mais medieval, né? Das características do jogo. E ele vem pro Brasil com a família real, né? Pro Brasil ele chega com a família real. E aqui tem várias contribuições, né? O Machado de Assis foi um grande xadrista, né? E o xadrez brasileiro é um xadrez respeitável no mundo, assim, né? Nós estamos ali na força 20, 25 do mundo, embora tenha um potencial muito maior, né? Por exemplo, o Peru tem um xadrez mais forte que a gente, né? A Argentina tem um xadrez mais forte que a gente, né? Cuba tem um xadrez mais forte que a gente, né? Uhum. Então, se tivesse um incentivo na base, né? Nas escolas, a gente poderia produzir mais jogadores fortes, né?
popularização do jogo seria por aí, né? O que é determinante para ser um bom enxadrista? Assim, é treino, é perfil, é inteligência? O que Inteligência faz o cara definitivamente ser bom? não. Isso é um estereótipo, né? Uhum. Eu conheço muito idiota que joga xadrez. Joga bem xadrez. Isso aí dá um corte aí, Dudu. Tem muito idiota jogando xadrez. Eu conheço muito idiota que joga bem xadrez. Mas tem muita gente fantástica. Meus grandes amigos estão no universo do xadrez, né? Foi uma brincadeira isso, né? Claro. Mas treino, né? Eu acho que como todo esporte, treino desde cedo, né? Uhum. É lógico que existem algumas aptidões que ou você desenvolve ou você vai ter dificuldade, né? Por exemplo, concentração é uma coisa importante. Se você não tiver um nível de... Assim, falando em termos de competição de rendimento, né? De alto nível, né? Porque o xadrez é aberto para qualquer pessoa brincar do jeito que for. Ele exercita bastante o lado da memória curta, que eles chamam, né? Aquela Sim. memória, quer dizer, tu vai ter que chegar a memorizar vários elementos simultaneamente e diz que as pessoas conseguem armazenar 6, 7 elementos e o cara bem hábil consegue chegar a 12 elementos simultaneamente na cabeça. E ele tem a vantagem que ele trabalha com os dois lados do cérebro, porque ele trabalha com vários tipos de conhecimento, né? Mas aí, assim, o treinamento desde cedo é o que pode formar um jogador forte de xadrez, não é inteligência fora do... O que acaba acontecendo que forma o estereótipo do enxadrista é que, como a gente não tem o xadrez como uma disciplina regular, uma coisa que mesmo na educação física seja oferecida nas escolas, né? Quando é que o pessoal joga xadrez na escola? Quando tá chovendo não pode usar quadra, basicamente é isso, né? E se tiver xadrez, né? Assim, Joga às vezes errado com as regras isso, não... porque os professores não têm essa formação no curso de educação física, né? São poucos os cursos de educação física que têm a disciplina de xadrez, né? Então, o problema é o seguinte, aí você acaba captando pro xadrez aquele aluno que não deu certo nos outros esportes. Né? Então é o tortinho do futebol, é o ruinzinho lá no handball, é o cara que não deu certo. Aí fica o estereótipo do xadrez, que é o nerd, entendeu? Você deve fazer... Mas não é bem assim, tá? Mas tem o lado da concentração também, né? Digamos, uma pessoa extrovertida, ela tem dificuldade de ficar muito tempo parada. Bom, eu sou bem extrovertido. Bem extrovertido, né? E assim, tudo bem, hoje em dia eu não jogo competitivamente, né? Jogo muito pouco. Né? Vivo do xadrez em outras áreas, né? Sou organizador, sou instrutor. Eu gosto de treinar xadrez, eu gosto de formar atletas em xadrez, né? Gosto de formar campeões. Mas eu acho que não tem essa... O que eu faço, por exemplo, eu tenho os meus exercícios de respiração para eu entrar num nível de concentração quando eu vou competir, né? Então eu tenho o meu modus operandi quando eu vou competir, por exemplo, né? Mas isso é exercício, né? Não é uma coisa que seja inata. É que geralmente a pessoa que é muito social, ela tem a agonia de ficar buscar a atenção das pessoas. E aí aquele negócio de ficar enfornado no escopo Ultra só do tabuleiro, ali. né? Dá uma agonia, de certa forma. Sim, mas assim, as pessoas estão muito ansiosas. Eu acho que tem um quadro de ansiedade generalizado. O celular, né? Vai tocar aqui mensagem no Instagram. Eu não tô com o celular, entende? Mas assim, quando eu sento pra jogar, mesmo sendo uma pessoa extrovertida, naquele período de concentração, eu quero ter um resultado de sucesso para que depois eu possa me exibir, entende? Sim, claro. Então as pessoas têm que desenvolver seus recursos, né? Mas com certeza, se você não tiver concentração, é uma dificuldade concreta para jogar bem xadrez, né? Você falou, achei interessante essa mudança do xadrez, né? Desde da influência do nascimento dele até se tornar medieval. Existe ainda tabuleiros que reproduzem esse formato antigo, né? Sim. Você falou do elefante, do lançador. Tem tabuleiro, tem um chaturanga por aí em alguns lugares, né? Eu já vi. Cara, já vi legal como isso, sendo né? material de decoração, assim, né? Tipo, eu já vi com elefante. Isso não se usa Daí pra em vez de ser jogar. um cavalinho, é um elefante, uma peça de elefante e tal. Na realidade tinha elefante, navio, lançador e vizir. Uhum. Era mais ou menos assim, ó. Aqui. Opa, senão vai sair. Mas era um jogo de peças aqui, outro aqui. Então jogavam como se fosse um ludo, né? Ah, tá. Sabe? Aí juntaram esses lados, tá? Entendi. Depois eu não sei se como é um podcast. Não Claro. O pessoal agora não tá vendo, né? Mas enfim, Sim. procurem no Google chaturanga que vocês vão ter uma imagem do que era o chaturanga, né? Uhum. Legal. Eu vejo, assim, eu já vi alguns jogos de xadrez, campeonatos em alguns lugares, e eu sempre, às vezes, paro pra assistir, né? Quando eu tenho a oportunidade de ver alguém jogando.
Eu acho muito legal. E eu vejo que tem um tempo pra cada um dos lados, né? Tem um reloginho e daí a pessoa bate muito rápido naquele relógio. O que é isso exatamente? Nós temos 3 modalidades de xadrez, tá? 3 provas, né? Como no atletismo que você tem várias provas, 100 metros rasos, né? 500, no xadrez você tem 3 provas. Você tem o xadrez clássico, que é um xadrez em que você tem 1h30 ou 2 horas de reflexão para cada jogador. Ou seja, a partida pode durar 4 horas, até mais, porque tem incremento a cada lance que você faz, você adiciona tempo, o relógio é digital, né? Então esse é o xadrez clássico, o xadrez pensado, né? Esse é o xadrez de mais conteúdo. Existe o xadrez rápido, que as partidas têm cerca de 25 minutos para cada jogador, então a partida dura até 50 minutos, ou 1 hora. E existe o xadrez relâmpago, ou blitz, que as partidas duram até 10 minutos no máximo. Caramba. Então são partidas que muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa começa com 3 minutos e 2 segundos de incremento por lance. Então tem um reloginho digital, eu tenho 3 minutos e a cada lance que eu faço incrementa 2 segundos no meu tempo. E você tem 3 minutos e a cada lance que você faz incrementa 2 segundos no seu tempo. Quando ele bate ele incrementa 2 segundos. Ele incrementa 2 segundos. Esse é o tempo oficial da competição Blitz da E eu Federação achei que Internacional. aquele relógio ficasse rodando e aquele tapa parasse o relógio. Então, esse é o relógio analógico. O relógio digital civilizou os clubes de xadrez, tá? O relógio analógico, isso é muita pancadaria. No Pois é, porque a gente enviava muita gente pro vôlei, inclusive, na função disso. Tu já viu a galera jogando assim? Eu já joguei, cara. É assim, Isso, pá. Eu não contei pra ti, mas eu já fiz curso de xadrez. Ah, legal, não sabia. A gente, né, nos analógicos, a gente enviava muita gente pro vôlei, o relógio caía, uma pancadaria, as pessoas ficavam bravas, né? E os relógios analógicos, eles não são justos, na realidade, porque os relógios analógicos são 2 sistemas individuais, separados. Uhum. E nem sempre 1 minuto é 60 segundos nos dois, tá? Às vezes 61, aí no outro tá 59, depois de 5 minutos aquilo ali, né? Alguém vai lá e deixa o relógio com o Dudu pra ele dar aquela ajustadinha. Isso, inclusive você dá corda no relógio, falando sério. Aí o cara, tinha os malandros que davam um pouquinho mais de corda no... Tá? Meu reloginho de 1 hora. Então assim, Eu nunca me toquei nisso. Já joguei muito desse. Dirt chess, né? Box sujo tem o xadrez sujo. Mas os relógios digitais não, os relógios digitais vieram pra, né? E aí nos digitais existe a possibilidade do incremento. Ah, tá. E aí o incremento é legal porque se você tá ganho na partida, o seu tempo não vai acabar, basta que você jogue rápido. Aí às vezes você tá com pouco tempo, por isso que você tá falando de bater rápido, né? Ah, tá. Mas você vai jogando rápido, controlando o seu tempo. Falasse que o clássico tem 1h30, ele tem limite de tempo, o clássico? Tem. Assim, o padrão é 90 minutos com 30 segundos de incremento. Esse é o padrão da partida clássica. Tá? Então assim, tem que ter tempo, tem que terminar a partida. Tá? 90 minutos para cada jogador com 30 segundos de incremento. Mas isso é que, digamos... Esse, por exemplo, é o tempo de competição do Floripa Open. Sim, mas é por causa de uma competição. Se for, digamos, uma pessoa jogando com um pai ou coisa parecida, não tem, teoricamente, essa obrigação, né? Assim, aí eu tava falando sobre isso um pouco antes, né? O xadrez é livre para ser jogado, ele é um jogo, ele é uma brincadeira, né? Nós estamos falando aqui em termos de competição, certo? Aí eu tô falando dos tempos de competição. Mas ele é um jogo, essencialmente. Ele é uma brincadeira. Então você não precisa jogar necessariamente com tempo, né? Esse de 1 hora de 90 minutos, ele bateu os 90 minutos, acontece. Se acabar o seu tempo, você perde a partida. Os 90 minutos é contado separado de cada um? Separado. Cada um tem 90 Mesmo minutos. clássico. Aí, tá. por exemplo, eu acionei o relógio, ele vai parar o meu tempo e vai acionar o do adversário. Tá. Uhum. Se o adversário pode estar ganho, mas se cair mais peças, ganhou sua dama, etc. Mas se acabar o tempo dele, ele perde a partida. Sim. E o Blitz é aquele que. O Blitz é aquele que não tem cheque? Não, todos têm cheque. Não tem, eu me lembro jogava com tempo sem cheque. Você fazia, mas que fazia checkmate direto sem notificar o cheque. Esse aí eu não conheço, vai ter que me isso. contar isso aí. Eu jogava. Tá. A gente jogava o xadrez clássico, normal, tradicional. A gente nunca contava tempo porque não chegava 1 hora e pouco. Acho que a aula era 1 hora e pouco, não ia dar nunca mais do que isso. Mas o tempo era sem cheque, a gente jogava, batia aquele negócio lá e fazia. E a graça do negócio era derrubar o cara e o cara assim, pô, nem viu o cheque. Pode ser uma modalidade. Você não precisa, o que você não precisa fazer é avisar que é cheque, tá? Pois esse é o cheque que eu falo. Ah, tá. Não, você não precisa avisar que é cheque. Em nenhuma modalidade você precisa avisar, nenhuma das provas. Nenhuma, nem o clássico? Não, você não precisa falar cheque. Não precisa avisar que é cheque. Eu digo que você tem 2 obrigações no jogo. Você tem a obrigação de quando você chegar a cumprimentar o seu adversário, quando terminar a partida, você arrumar as peças e cumprimentar o seu adversário de novo. Essa é a novidade pra mim. Eu não sabia que não precisava avisar cheque. Não precisa avisar cheque. Não precisa. Aliás, até nem cumprimentar mais você precisava recentemente por causa da pandemia, né? A Federação Internacional dispensou os cumprimentos. Mas agora o pessoal voltou a se cumprimentar, que é uma coisa faz educada. Parte, exato. Não precisa avisar o cheque. E aí, se o cara bobear e deixar a rainha, o rei bobo ali no caso, ele pega. Aí você não vai capturar o rei do cara. Não pode. Aí, numa competição oficial, se você fez um cheque no adversário, eu dei cheque no Dib.
O Jimmy distraído não percebeu que tá em xeque e eu não avisei porque eu não quero avisar, não tô com vontade, não acordei mal-humorado, enfim, não quero falar que é xeque. Jimmy que se ferre. Não quero, é meu direito, sei lá, não tô afim. Acordei afônico, qualquer coisa. E o Jimmy não viu. Aí ele mexe peão lá no canto. Mexe o peão, né? Aí, no Floripa Chess Open, por exemplo, eu vou parar o relógio, levantar a mão e chamar o árbitro. O idiota que não viu o cheque. Aí o árbitro... Fala pra ele que ele não Eu vou dizer mais ou menos isso que é um idiota. Eu vou dizer, o meu adversário não percebeu que ele tá em xeque. Pode avisar esse banana. Aí o árbitro vai dizer assim, olha, o senhor não percebeu que o senhor tá em xeque, volta o lance, o senhor está advertido, como se fosse um cartão amarelo. É mesmo? O senhor está advertido. E agora o senhor faça um lance regular. Ou seja, o cara toma um cheque e ainda é divertido. Faça um lance legal, ou seja, um lance que retire o seu rei do cheque. Né? Ou que bloqueie o cheque, ou capture a peça no cheque, resolva esse problema. Tem uma advertência? É uma advertência. Se ele voltar a repetir isso, aí ele perde a partida. É mesmo? Ele é executado. Perdeu a partida. Então... Então se você por 2 vezes não perceber que você tá em xeque, eu não preciso avisar nenhuma delas. Se você não perceber por 2 vezes que tá em xeque, você perde a partida. Essa então, é a regra digamos oficial, assim, o primeiro cheque eu consigo escapar suavizado, escapa disso aí. Essa é a regra oficial. Essa é a regra da Federação Internacional de Xadrez. É assim que funciona, é assim que nossos árbitros atuam, tá? Então, se você tá em xeque, não saiu do xeque, na primeira vez, vai vir um árbitro, vai te advertir por isso, vai mandar você voltar e fazer outro lance. Na segunda vez, você vai perder a partida. Eu jogava com o tempo e batia lá e o cara não via o cheque. Aí você comia o rei, né? Comia o rei. Acabou o jogo. Isso é escolar. No escolar é assim. Para as crianças eu brinco assim, por exemplo. Eu tenho um projeto lá na Elase. Legal. Esse projeto atende as crianças das comunidades do entorno da UFSC. Né? Morro da Queimada, Macacos, eu não me lembro todos os nomes ali, mas é Serrinha, né? Então é um projeto bem legal, porque ele oferece atividades esportivas, são 9 atividades esportivas, entre elas o xadrez, para várias crianças daquelas comunidades, são crianças vulneráveis. E são crianças muito novas. Então, para essas crianças, a brincadeira é essa mesmo. Não viu o cheque, beleza, né? E no começo eles achavam que precisava falar cheque. Falei, não precisa, parceiro, não precisa falar que é cheque, calma, né? Aí não fala que é cheque, ele vai e come o rei, né? Mas isso não é a regra, tá? A regra não... E como é que é essa história de jogar contra si mesmo, assim? Porque às vezes a gente vê em livro ou filme, ou tem aquelas partidas que duram, o cara deixa de um dia pro outro, o tabuleiro montado, né? Às vezes fica ali uma semana movimentando o tabuleiro. Isso é uma forma de treinar, jogar contra si mesmo? Não, eu acho que isso é meio fictício, porque o que acontece, talvez no Gambito da Rainha tem umas imagens assim, né? Você pode estudar, né? Eu tenho tabuleiros em casa montados em posições diversas, que são posições que eu tô estudando. Então eu chego ali, eu dou uma olhada, porque às vezes você olha aquilo, no dia seguinte você para e olha e fala, interessante. Mas hoje em dia a gente estuda muito com computador, né? Os computadores pensam por exemplo, eu boto um computador para pensar uma determinada posição, ele vai numa profundidade de cálculo que eu jamais vou chegar. Já não tem mais competição entre o homem e o computador. Mas esse cálculo, ele diz tudo que pode acontecer a partir daquela posição, é isso? Tudo não. O xadrez não... Isso é uma coisa legal do xadrez, é que o xadrez não tem fim. O computador não consegue calcular. Algumas posições de finais, o computador já chegou à conclusão que ele consegue calcular. Mas uma posição inicial como essa é impossível calcular. Sim, pode acontecer muita coisa. Trilhões de coisas. Eu tô me lembrando aqui que talvez o que tu estás falando sobre a questão do cara ficar pensando, é que antigamente existia o xadrez por correspondência, xadrez postal, exatamente. Aí isso o cara, legal. Literalmente, o cara ficava dias pensando. Mas você sabe que tem essa versão hoje pela internet também, tá? Algumas plataformas fazem o xadrez que você faz um lance por dia. Você tá jogando com uma pessoa de um outro lugar, sei lá, da China, aí naquele dia você tem que fazer um lance. Aí o cara no dia seguinte faz um lance de volta. Aí no outro dia você faz um lance. É interessante também o xadrez postal. O xadrez postal é um tipo de xadrez para estudo bem legal. Então o que eu acho que pode acontecer é nesse sentido, né? Da pessoa ficar estudando mesmo, né? Testando, né? Mas não dela jogar contra ela mesma seriamente. Mas o que é exatamente esse estudo? Por exemplo, o meu tabuleiro tá nessa posição aqui, o que movimentos eu tenho que fazer para derrotar o meu adversário, é isso? Por exemplo, tem determinadas aberturas, por exemplo, isso aqui é uma abertura conhecida como abertura espanhola. Essa é uma posição clássica, já, sei lá, tem uns 400 milhões de partidas jogadas nessa posição. Que aí começa desse jeito. Os dois jogadores sabem o que é essa posição, daí eles fazem jogadas até configurar isso aqui. Por exemplo, né? Isso aqui, sim, nessa ideia. Mas nessa posição, por exemplo, aqui as pretas têm, sei lá, umas 10 alternativas boas. Umas 10 alternativas boas nessa posição. Eu não sei o que o meu adversário vai jogar quando eu sento pra jogar com ele. Pode ser que ele jogue esse. E aqui eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou capturar o cavalo ou se eu vou voltar com o bispo.
Se eu capturar o cavalo, existem pelo menos umas 150 milhões de partidas capturando o cavalo já jogadas e que estão numa base de estudos. Mas aí o peão não vai comer o bispo? Vai, mas é uma troca ok, né? É uma troca equilibrada. É? Bispo e cavalo se equivalem. Bispo e cavalo valem mais ou menos a mesma coisa. Ah, então você perdeu um cavalo, um bispo em troca Eu não de um cavalo. perdi, eu troquei. Entendi. Certo? Perder é quando a gente perde alguma coisa efetivamente. Aqui eu troquei. Eu fiz uma troca. Eu troquei um cavalo. Troquei coisas equivalentes. Tá. O cavalo e o bispo se equivalem. O que vai determinar se o cavalo é melhor do que o bispo é a característica da posição. Se a posição for uma posição muito fechada, a tendência é que o cavalo seja melhor porque o cavalo salta por cima dos peões. Ah, tá. Se a posição for aberta, a tendência é que o bispo vá melhor porque o bispo tem longo alcance, o cavalo tem um alcance curto. Sim. Então esse tipo de nuance que a gente fala que é a técnica, que aí você vai... Esse tipo de posição, por exemplo, eu não preciso ficar estudando isso especificamente porque eu já vou na minha base e vou pesquisar as melhores partidas dos melhores jogadores da história da humanidade nessa posição. Tá. Entendeu? Mas depois de uns 10, 15 lances, vão ter posições inéditas. E essas posições inéditas podem cair numa partida minha eventualmente. Então, se eu tô me preparando para uma competição, é uma posição desse tipo que eu vou estar trabalhando em casa, entendeu? Entendi, porque daí nesse ineditismo você pode explorar uma fraqueza do adversário. Exatamente. Posso apresentar uma surpresa, posso apresentar uma coisa nova, posso, né? Até porque, tecnicamente, os dois lados sabem o que o outro tá fazendo até certo ponto. Ah, acho que mais Não. ou menos, cara. Isso já é difícil de dizer. Sabe até um certo ponto, sim. Mas tem uma hora que vira selvageria, que ninguém entende mais o que está exatamente acontecendo. Tem uma hora que a gente não perde o controle. Na época que eu estudei, eu lembrava que se separava em 3 fases, né? Tinha a fase da abertura, uma fase de meio e uma fase jogo e final. Isso mesmo. A abertura, mas que tem livros de aberturas Sim. que você pode estudar e elas Que não seria variam. como começar uma partida. Isso, como eu falei, espanhola ou pastor, ou tem várias posições iniciais que você vai... O movimento dos cavalos, o movimento dos bispos, tem várias estratégias diferentes que eu me lembro daquela época. Rock é abertura? Não. O rock é um movimento especial de defesa entre o rei e a torre. É o único momento que você vai poder mexer 2 peças na partida. Assim, me parece que a abertura parece que é um pouco mais memória e lembrança de questão de montar posicionamento. E aí o jogo começa a pegar mesmo no meio, né? Sim, a abertura tem bastante memória, mas eu tenho uma abordagem um pouco diferente sobre isso, que é uma característica minha, né? Eu acho que a abertura é você entender a essência dela, a estrutura dos peões é a essência dela. Se você entender a essência da abertura, você pode até não lembrar a ordem exata dos lances, memorizar, mas você vai conseguir se virar sempre que aquilo ali aparecer, né? Mas tem muito de memória também. E quando chega no meio-jogo, aí você separa o meio-jogo em 2 grandes vertentes, né? Você tem a estratégia, que é o seu plano de longo prazo, quer dizer, o que você pretende fazer em 10, 15 lances, como você enxerga aquela partida mais pra frente, e a tática, que são os seus recursos de curto prazo, né? Que é o cálculo, essencialmente, né? Sua capacidade de encontrar recursos para fazer a sua estratégia funcionar, né? Os computadores, por exemplo, têm mais dificuldade com estratégia, mas os computadores botam a gente no bolso na tática. O cálculo dos computadores é incomparável com a gente. O ser humano não tem como competir mais com o computador. Eu digo que para um ser humano competir no xadrez contra um computador é mais ou menos como um halterofilista competir com um guindaste. O guindaste vai sempre ganhar. E tem competições contra o computador? Hoje não mais. Hoje o pessoal até faz umas brincadeiras, exibição e tal, mas não tem mais condição de competir com computador. O que existe hoje são competições entre computadores. Ah... Então os computadores de determinadas empresas fazem uma competição para ver qual é o computador, né? Porque Daqui a pouco os computadores vão organizar um torneio deles. Qual é o computador que tá vencendo no xadrez, qual é o computador que tá melhor, isso eles estão fazendo. Agora o ser humano não tem mais condição, porque nos anos 90 teve a disputa do Kasparov com o Deep Blue, que chamou a atenção, o Kasparov chegou a vencer o Deep Blue na primeira, né? Mas hoje isso é irreal, não tem mais como. Os computadores passaram muito pra frente, muito. Que doideira. Tu queria saber o que tu queria saber do rock ali? Não, exato, porque na verdade existem jogadas que, por exemplo, eu que não conheço as jogadas, eu vou começar a jogar com alguém que sabe. Vou te passar o meu telefone Pix depois. Isso, fechou, vou estudar xadrez, é legal, eu gosto demais, acho muito legal. Mas eu que não sei as jogadas, provavelmente o meu adversário vai olhar pra mim e vai dizer, cara, esse cara não sabe o que tá fazendo. Tipo, por exemplo, tá nessa posição, daí eu pego e faço isso aqui, ó. Aí mas você sabe que esse lance que você fez particularmente é bom nessa posição. Né? Se você chutou bem, né? Mas sei lá, né? A gente percebe quando é um jogador iniciante, quando é um jogador novato, né? Porque aqui eu já teria que tentar com a minha cabeça e dizer, vou fazer tal coisa pra... Não, nessa fase da partida, assim,
tem muitos lances ok pra fazer, entendeu? Entendi. Porque tem muitas possibilidades ainda, né? Depois vai ficar mais sinistro, né? Quando precisa ser entrar em variantes forçadas, enfim. Eu me lembro. Mas é que tem um processo de aprendizado, né? Eu me lembro de tu fazia treinos de peões, por exemplo. O tabuleiro só tinha peão. Aí você fazia uma estratégia para aprender o movimento do peão, depois o movimento do bicho. Porque às vezes tem várias coisas que você vai exercitando e verificando o movimento das peças. Porque o desafio, eu acho, do aprendizado é exatamente essa questão, né? O cavalo move 2 para cá, 1 para cá. Mas pode pular, e o peão não. Aí fica aquela. Na mecânica ainda, não fica ainda na estratégia. Pro início, sim, né? Pro beabá, né? Pra iniciar o aprendizado é por aí, né? É isso aí mesmo. Bem massa. O que é o Gambito da Rainha? Você tá falando da série? Sabe o que é gambito, não? É a perninha, não é? A canela, não é gambito, não é canela? É também. Gambito é canela. Não, pro xadrez, você quer falar? Não, pode falar, imagina. Pro xadrez, gambito é o sacrifício de um peão. Tá? Então, gambito são aberturas em que eu sacrifico um material, sacrifico um peão para obter algum outro tipo de vantagem. Né? Porque as vantagens não são só do campo material, né? Você pode ter vantagem espacial, você pode ter vantagem de tempo, você tem N tipos de vantagem dentro do xadrez. Então a ideia do Gambito da Rainha é que você entrega um peão para obter uma outra vantagem. Você coloca uma posição boa no seu centro de peões, tá? Vou mostrar aqui para você, o pessoal de casa vai lamentar, mas o pessoal de casa pode procurar. Pesquisa no YouTube, Gambito da Rainha. É que vai aparecer no Netflix, né? Sim, é verdade. E jogou esse lance aqui. D4, pra quem tá em casa, D4, as brancas jogam, D5, as pretas respondem, e aí as brancas jogam C4. 2 movimentos de peão. E o peão de C4 tá entregue. Esse peão, ele não tem defesa. Ele não pode fugir e... Ele simplesmente foi pro sacrifício ali, porque ele foi pra uma casa em que ele não tá defendido e ele pode ser capturado. Então, por exemplo, se as pretas capturam o peão, que a gente chama de gambito da dama aceito, as brancas têm uma compensação por isso, porque as brancas conquistam o centro. Agora elas têm um centro forte. E esse peão está fraco, esse peão está difícil de ser defendido. Então a ideia do gambito da rainha é esse. Existe também o gambito do rei, que o pessoal quase não conhece, porque o gambito da rainha ficou tão famoso, né? Mas o gambito do rei é ainda mais agressivo. É um gambito que as peças brancas não têm... não tem nenhum tipo de apreço ao material. Elas jogam mesmo pelo ataque. O gambito da rainha, no caso, é por causa da coluna da rainha. Sabe? Exatamente. O gambito do rei é feito pro lado do rei, para essa metade do tabuleiro. A gente chama de ala do rei e ala da dama. O gambito da rainha é feito para ala da dama e o gambito do rei é feito para ala do rei. A rainha também é chamada de dama. A rainha é essencialmente chamada de dama. E lá não é a rainha, então. Isso. No nome correto no xadrez. A gente fala dama. Tá. E o jogo de damas tem alguma coisa derivada do xadrez? O jogo de damas só tem uma coisa a ver com o xadrez, o tabuleiro. Só isso. Só isso. Origem não tem nada a ver. Não, são completamente distintos. Completamente distintos. Mas tem bastante teoria na dama também, tá? Inclusive tem uma federação internacional, né? Mas o jogo de dama, por exemplo, os computadores mataram, né? O jogo de dama já foi decifrado. O jogo de dama foi decifrado. Os computadores sabem todas as possibilidades matemáticas do jogo de dama foram decifradas. São muito menores também, né? Exatamente. A variação. Para começar, só tem um tipo de peça, né? Sim. Interessante. E o rock que você falou que movimenta 2 peças? Quando você tem o caminho livre entre o rei e a torre, você pode... Esse você podia ensinar pra ele, hein, Ferrari? Quer mostrar pra ele aí, ó? Vamos lá. Na verdade, é quando você tá liberado aqui a área, Isso. né? Teoricamente, você pode fazer esse movimento aqui, que é da troca. Vai ser a única vez que o rei vai poder andar 2 casas. 2 casas. Fazer um movimento normalmente estratégico, porque muitas vezes está protegendo o peão, ou coisa parecida nessa região. Tu quer botar o teu rei no canto e proteger. Pra proteger, como se ele tivesse, por exemplo, tá em xeque. Daí Essa informação é importante. Isso porque o rei é uma peça lenta, ele só anda uma casa por vez. Então, quando você toma uma decisão de fazer o rock, seja para um lado ou para o outro, que pode fazer o rock para o outro lado também, rock longo, você vai definir que o seu rei vai ficar naquele lado do campo, naquele lado da partida. Isso é uma definição estratégica importante. Porque ele vai ficar meio encurralado ali. Mas não encurralado, mas é uma definição de longo prazo, né? Toda definição de longo prazo é estratégica, né? Sim. E é importante você saber onde você vai botar o seu rei, porque é a peça que você tem que proteger na partida, né? A última coisa que você quer fazer é botar o rei no meio do caminho. Exatamente, né? Se eu, por exemplo, eu fiquei na partida com o rei e peão, sei lá, eu tô com o meu lado muito debilitado, assim, em termos de possibilidades. Existe ainda chance de vitória? Assim, existem casos em que... Eu diria o seguinte, sempre existe chance de vitória, tá? Assim, não vai ter mais quando não tiver possibilidades matemáticas de não ter.
Mas é lógico, num alto nível, por exemplo, se há 2 anos atrás eu joguei o Campeonato Brasileiro, foi meu último que eu participei. Em Cuiabá, que foi um torneio aberto. Nesse nível, você sabe quando você tá perdido e que não tem mais chance, né? Entendi. Tipo, ali você se poupa, né? Não vou continuar me desgastando aqui emocionalmente, fisicamente, você se poupa, né? Agora, por exemplo, no nível escolar, às vezes você tá com muito material a menos, mas o cara vacila e toma um checkmate de gavetão lá no fundo, ou entrega a dama, né? Então, enquanto você tiver um peãozinho no tabuleiro, em tese, esse peãozinho pode chegar na última fileira e se transformar numa dama. Então você ainda tem chance. Entendi. Entendeu? Ah, tá, então, exato, isso eu me lembrei agora também que, né, você falando, o peão quando ele chega na última fileira, ele é promovido. Ele é promovido. Ele é necessariamente promovido. Aí ele resgata a dama. Não resgata, ele pode se transformar na peça que ele quiser, com exceção do rei. Ele não precisa pegar uma peça que tenha saído. Ah, eu posso trocar ele com uma torre que esteja no tabuleiro, por exemplo. Botar umas 4 rainhas no meio. Exatamente. Não, você não vai pegar a que tá no tabuleiro, você vai pegar alguma outra torre, vai improvisar um pedacinho de... Ah, eu vou ter mais uma Vai dessa. botar mais uma, Eu isso. fazia isso, eu virava a torre. Eu virava a torre e fazia Tem um caso interessante sobre isso, com um mestre feed brasileiro que foi jogar um torneio na França e faltou, ele promoveu e não tinha uma rainha próxima pra ele promover, ele já tava, a sua própria rainha estava no tabuleiro. E aí, o tempo acabando e tal, ele pegou e botou a torre virada. Numa partida oficial, válida pelo ranking internacional. E aí, deu mais um movimento, ele pegou e jogou essa torre como se fosse uma rainha. Torre virada, de ponta cabeça, né? Movimentou como se fosse uma rainha. Aí o jogador que estava jogando contra ele parou o relógio, chamou o árbitro, né? Daquele jeitinho de ser árbitro. Olha só, o meu adversário pegou aquela peça ali que eu não sei o que tá fazendo ali virada e andou como se fosse uma rainha. Aí o cara falou, não, mas eu promovi e como tava faltando rainha, eu virei ela de ponta cabeça. Aí o árbitro falou assim, não, isso não é uma rainha. Isso é uma torre de ponta cabeça. E arrumou pra ser uma torre. Entende? Então, se você tá numa partida oficial, você tem que parar o relógio, chamar o árbitro e pedir pro árbitro trazer mais uma dama extra. Por gentileza, providencie mais uma dama extra, por gentileza. Porque isso aqui é uma torre de ponta cabeça, isso não é uma dama, entendeu? Ah, entendi. Então Quando você chegar na oitava, você deve promover o seu peão. Quando você chega com o peão na oitava, você deve promover ele a alguma outra peça mais valiosa, com exceção do rei. Legal. E como é que é o cenário, assim, de xadrez? Deixa eu passar rapidamente sobre a questão da desistência. Eu acho muito que é bonito que a cena, por exemplo, do cara assumir a derrota, né? Aquele negócio de derrubar o rei, né? De Eu acho doído. Acho doído? Mas assim, eu acho cinematográfico, assim, eu acho uma cena. Mas você sabe que o pessoal não faz mais isso, assim. Isso é bem de cinema mesmo, né? A pessoa só né, entrega a mão mesmo, né? Como é que não tem mais isso? Não, isso não... Como é que se diz eu perdi fazendo isso que o Ferrari fez, assim, de derrubar o rei? Para o relógio, abandono, né? Ah, tá. Eu só estico a mão, né? Para o relógio, estico a mão, é sinal de que abandonei, né? Eu vou estar com uma cara bem chateada, o cara vai saber que vai saber que tá abandonando. Eu lembro de jogar derrubando o rei, cara. Sim, isso também o pessoal mais iniciante faz isso, mas ele não foi de poupa e ninguém derruba o rei, né? Aham, entendi. Mas essa história da desistência é doído, né? Imagina, eu tenho umas cenas e o cara fica bravo, né? Vira. Isso é ruim, né? Quando o cara é deselegante, quando o cara não respeita o adversário, é muito ruim. Mas o cara fica chateado, isso é normal, né? Qualquer pessoa que tá 4 horas jogando uma partida tensa, que você tá ali super envolvido, e aí você perde. Ainda mais uma partida de um jogo que tem características intelectuais, você fica super chateado, porque você tá se sentindo menor do que o cara, né? Isso é bem comum de acontecer. Mas acontece o cara virar o tabuleiro, assim, ficar maluco. Se acontecer, ele é punido. Ah, ele é punido? É lógico, porque né? existe toda Acontece eventualmente, mas ele é punido. Ele não pode se comportar dessa forma, né? Sim. Seria como o tenista que vai quebra a raquete, né? O jogador de futebol que sei lá... Dá uma bicuda no juiz. Exatamente. E esse lado do psicológico, o pessoal tende a não conversar, assim, nem expressão visual, nada? Como é que é? Durante a partida? Durante a partida não pode conversar. Falar não pode? Não pode falar de si. E a expressão corporal? A expressão isso é uma coisa importante. Isso eu trabalho com os meus atletas, né? A forma como você se porta é muito importante. Se você demonstra confiança, atitude, né? Se você blefa, inclusive, porque existe isso, né? Às vezes você faz um lance, você não tem muita certeza que aquele lance tá dando certo, mas se você demonstrar que nossa, eu tô bem aqui nessa posição pensando, o cara pode ficar preocupado com isso, né? O que eu não tô vendo, você né? Você sente quando o cara tá desesperado, quando o cara tá tenso, né? E aí isso faz parte, sim, esse jogo psicológico. Faz parte da estratégia. É poker, exatamente, por isso que muita gente migra do xadrez pro poker com sucesso. A gente tem perdido muitos enxadristas muito bons que estão indo pro poker porque o poker tem mais dinheiro, né? A premiação nossa
nossa aqui é 40 mil reais, né? Qualquer torneio grande de pôquer tem muito mais dinheiro do que isso, né? Interessante. O que o xadrez trouxe pra tua vida de visão estratégica, de como isso, ou se isso fez diferença na tua postura como pessoa diante da vida, assim? Eu já vou responder a sua pergunta, mas eu lembrei de uma coisa muito importante que o xadrez trouxe na minha vida, que foi o forte atacadista. Perfeito. Já faz o merchan. O xadrez trouxe o forte Dudu atacadista. vai fechar aquela câmera em ti aí, você pode... Ele trouxe também a linha urbanismo e ele trouxe o Instituto Guga Kirten, tá? Esses três foram muito importantes e é importante mesmo porque viabilizam o nosso evento. Legal, muito bom. Cara, é até difícil responder, né? Porque tudo, né? Porque muita gente diz isso, né? Que o xadrez, ele te ajuda às vezes numa negociação, ele te ajuda a enxergar as coisas de outra maneira, a ser mais estratégico. Eu nunca parei pra pensar isso profundamente, mas acho que é parte do que eu sou, né? Parte do que eu sou. Eu não sei. Eu fiz muitas atividades na minha vida, né? Talvez vocês não lembrem disso, estão na cidade há muito tempo. Sim, tô bastante. Vocês lembram do movimento Passe Livre? Sim. 2004, Ponte Parada, etc. Era eu. Era você. Aquela bagunça lá era eu. E eu fazia movimento estudantil, era uma vertente e tal. Depois eu faz parte da minha história, da minha trajetória. Mas assim, hoje eu construí uma outra história com a cidade que está relacionada com o xadrez, né? Legal. Hoje as pessoas lembram mais de mim em função do xadrez do que dos movimentos, né? Mas eu acho que uma coisa que é muito legal e que não tem a ver com o jogo propriamente, mas com o ambiente, são as amizades que eu trouxe do xadrez, né? As pessoas que eu conheci, os países que eu conheci, né? A rede de contatos, né? Hoje, boa parte dos meus amigos são desse universo, né? Então, acho que talvez isso mais do que... Senão fica com um estereótipo de que o xadrez é isso que eu... Forma, gente, que esse xadrez o xadrez é formar como outras atividades humanas também formam. Mas talvez uma habilidade de negociação, de conhecer, de esconder o teu segredo numa hora de negociação. Eu acho que tem um pouquinho de saber lidar com as pessoas. Não sei, porque isso varia tanto, tá? Tem tanto jogador de xadrez que tem dificuldade social, tá? Tem inabilidade social, então não posso dizer que seja um padrão. Agora, uma coisa interessante, nós estamos tendo nesse momento, eu saí de lá para vir fazer a entrevista com vocês, o Floripa Chess Congress, que é um congresso acadêmico para apresentação de trabalhos científicos sobre o xadrez e as várias atividades humanas, né? Então, isso sim é uma coisa interessante, porque ali são trabalhos científicos produzidos na academia, produzidos em universidades, sobre o que o xadrez impacta na vida das pessoas. Então, esse tipo de estudo eu acho bacana, no sentido de verificar, mas não como estereótipo, entende? Que o xadrez, eu acho que isso varia muito de pessoas para pessoas e isso também tem a ver com outras formações, outras coisas que as pessoas... Talvez seja 20% no máximo do impacto da vida. Né? Acho que... Eu ia perguntar, e quem joga xadrez hoje? A gente está falando aqui, é um pouco masculino, é gente mais velha? Como é que tá esse... É um perfil bem variado, tá? A gente está quebrando um recorde também nesse Floripa Open de participação feminina, tá? Dos 557 jogadores, 112 são mulheres. Nossa. E a gente também tem um recorde de premiação no feminino. E a final do Brasileiro Feminino, por exemplo, tinha 78 mulheres, a gente está com 112 mulheres. Mas eu tenho público desde 8 anos até 80 anos, né? Eu tenho gente que tem dinheiro, que não tem dinheiro. É um público bem variado. Eu de certa forma, eu costumo comparar com as corridas, com a maratona. Porque a maratona ela tem aquela elite que vai disputar, que vai chegar a fazer em 2 horas, que vai, né? Uhum. E você tem o cara que tá jogando lá pra disputar com o tempo dele. Tá correndo lá, que ele vai fazer 2 horas e 40. Tá vencendo ele mesmo. Tem o cara que vai chegar, que o objetivo dele é chegar no final da maratona, né? Então tem gente que vem porque quer ganhar uma partida. Tem gente que, sabe? Tem gente que vem porque quer passear em Florianópolis e jogar o seu xadrezinho de boa, né? E tem uma elite do esporte que vem pra tentar ganhar, né? Então é um público bem variado mesmo. Em nível mundial, assim, qual que é a perspectiva de alguém que quero ser um atleta de xadrez, assim? No Brasil? Do Brasil para o mundo, assim, o que isso tem de possibilidades? Porque você falou que vive do xadrez muito difícil. Há 20 anos, né? Você comentou. Mas eu vivo do xadrez não como atleta, né? Sim. Eu fui atleta, mas para eu viver do xadrez, eu dou muita aula de xadrez, eu organizo muito evento de xadrez. Mais o business do xadrez, assim. Exatamente, é o business do xadrez. Se eu fizer como atleta, né, não teria condições. A gente tem um atleta hoje morando na Europa, que foi pra lá pra competir, pra tentar viver do xadrez como competidor, né? Mas hoje ele não tá nem no top 100 do mundo, que é o Alexander Fier, que inclusive é o nosso atual campeão brasileiro,
E que foi um dos 2 brasileiros que ganhou o nosso evento. Nosso evento tá na 9ª edição, só teve 2 brasileiros que ganharam o evento, né? O Alexander Fier é um deles. Então o Fier tá morando na Geórgia, tá morando na Europa, pra poder correr o circuito europeu, né? Que idade que ele tem? O Fier tá com 30. Ah, E então é muito difícil, porque a competição é desigual, né? Os norte-americanos, os chineses, os russos, e mesmo o pessoal da Europa Ocidental, né? Espanha, Portugal, França, Inglaterra, estão muito na frente. Quem são os melhores do mundo em xadrez hoje, assim? Quem tá sempre... Os russos ainda estão na frente, tá? Mas os chineses estão chegando. E como é que é a tua... Ficasse participando do campeonato mundial, nacional de xadrez, e aí decidisse virar professor. Como é que foi essa transição? Foi o contrário. Eu comecei como professor. É? Eu jogava xadrez e tinha um nível razoável de xadrez, ainda tem um nível razoável de xadrez, não um nível para disputa internacional, um nível razoável, sou mestre nacional de xadrez da Confederação Brasileira. E aí eu oferecia aulas, mas também trabalhando com outras coisas, né? Dava aula de história, dei aula de filosofia e tal, e dava umas aulinhas de xadrez. E aí quando eu comecei a perceber que a coisa funcionava, formei o primeiro campeão estadual e tal, eu comecei a falar, não, se eu der mais aula de xadrez, isso aqui vai dar certo, né? E aí fui, né? Aí até que eu fui convidado para trabalhar na Fundação Municipal, para a Fundação Municipal de Esportes, né? Não sou comissionado, a gente faz convênios, e eu sou técnico da seleção de xadrez de Florianópolis há 15 anos. Então, aí eu comecei a instruir atletas. Quando você vai começando a ficar famoso, as pessoas vão começando a te procurar também no meio, né? Cresceu pra caramba aqui Isso. E aí depois eu comecei com os eventos, né? Aí hoje a gente tem uma família de eventos. Floripa Jazz Open é o nosso carro forte, mas a gente faz 4 eventos no ano. Faz o Floripa de outono, o Floripa de inverno, o Floripa de primavera e o Floripa Jazz Open. Ah, legal. E também é muito comum que a Confederação Brasileira ou a Federação das Américas nos procurem, porque eu e o Kaiser somos organizadores internacionais, para realizar grandes eventos em Florianópolis, que é uma cidade turística, tem aeroporto e tal. Então aqui a gente já realizou o Campeonato Pan-Americano, já realizou o Campeonato Continental, né? Então essas coisas são o business do xadrez mesmo, né? Venda de material, por exemplo, vendia material de xadrez, relógio digital, a gente faz o que pode para poder ver esporte. Sim, eu claro. queria entender como é que cresceu aqui o nosso ambiente, porque a gente não vê na rua, assim, digamos, um grande apelo ainda pro xadrez. Nicho, né? Ainda é nicho. Como é que tá vendo esse crescimento aqui do nosso ambiente? Eu tô lidando com isso agora, assim, por exemplo, eu até publiquei isso no meu stories ali do Instagram, algumas pessoas me mandaram um WhatsApp dizendo, cara, recebi mensagem do Forte Atacadista dizendo pra se inscrever. É sério, mensagem porque eles têm uma rede, né? Sim, sim. Eu falei, caramba, cara, isso aí tá popularizando, né? Uhum. A própria relação com eles, porque uma empresa grande assim não tinha ainda vindo patrocinar o nosso evento, né? O Lira Tênis Clube, que é a casa do xadrez de Florianópolis, onde acontece o evento, né? O Lira também abriu as portas de uma maneira maravilhosa pra gente, e a gente começou a ver que a coisa tá ganhando corpo, né? Então ainda tô assimilando, né? A gente não sabe, pode ser que ano a ano a gente tem aumentado o número de jogadores, mas a gente começou esse evento com 250 jogadores, hoje nós estamos com 550, né? Eu tinha um sonho de tirar os adolescentes dos celulares e ficar um pouquinho jogando xadrez. Mas dá pra jogar no celular também. Não, já que tá jogando contra, você tá jogando contra. Na verdade, eu acho que uma questão é que a gente tá muito preso hoje na tela, né? Tipo, sim, aquele negócio de ter um contato social, sim, aprender com os amigos. Sim. Eu acho que a gente perdeu um bocado dessa fase, né? Sim. E xadrez é uma coisa bacana pra fazer o tempo todo. Sim. Leva ele lá pro clube, leva. Quem você quiser, leva pro clube de xadrez de Florianópolis que a gente boa pergunta. Como é que, digamos assim, um adolescente, coisa parecida, viu o Gambito da Rainha, coisa parecida, como é que ele entra nesse ambiente? 48 98407 1162 ou Marcelo Pomar, @MarceloPomar no Instagram. Tá, mas o que ele vai fazer? Ele vai chegar... Não, ele vai pro clube de xadrez de Florianópolis, né? Por exemplo, é uma alternativa. Né? Onde é que é o clube? O clube é na Anitta Garibaldi, no centro. O clube é uma estrutura legal, são 2 salas no centro. E existem outros, você estava falando lá do pessoal do Palácio da Memória, eles ficam no Estreito. Tem iniciativa de xadrez, dá uma procurada, uma pesquisada. E aí vai ter gente jogando, vai ter outros adolescentes da idade dele, né? O cara, digamos, ele vai olhar aquele negócio assim, pô, tem um monte de gente fera e eu não entendo nada. Não, vai ter de todos os níveis. E assim, na boa, eu me motivava quando eu via gente fera. Eu me motivava, né? Eu quando cheguei aqui com 19 anos e fui chegar no clube, tinha o pessoal, inclusive, ficava tirando sarrinho. Né? Eu falei, cara, eu vou estudar pra ganhar desses caras. Então acho que é um pouco da postura também, da forma como encara, né?
Mas o xadrez é um jogo fantástico, né? E acho que hoje em Florianópolis existem ferramentas se a pessoa quiser evoluir. Se a pessoa quiser crescer no xadrez, existem ferramentas. O jogador, ele, assim como outros esportes, o jogador ele tem o seu tabuleiro, as suas peças, para ir num campeonato, ou essa é a estrutura do campeonato? Assim, na maior parte dos campeonatos, sim. No Floripa Chess Open, não. É tudo padronizado. Ah, tudo padronizado. Ele chega aqui já com todas as peças, todos os tabuleiros iguais, todas as peças iguais, de alto padrão. Relógios também colocados pela organização. E, inclusive, aproveitando para falar da Jaering, que foi a empresa que nos colocou as peças. É a maior produtora de peças de xadrez da América do Sul e que fica aqui em Brusque. Ah, é? A maior produtora de xadrez de peças de xadrez da América do Sul fica em Brusque. É a Jaering, tá? E eles fabricavam também aqueles reloginhos analógicos. Pô, desculpa, Ralph. Detonei os seus relógios. Aquele que boga a pouca corda. É o Detona Ralph. Detona Ralph. Mas a Jaering produz os melhores jogos de peça da América, com certeza. Eles fazem os tabuleiros, as peças. São tabuleiros. Os tabuleiros a gente pega da Fesport, são aqueles tabuleiros de Napa, né? Mas as peças são peças de plástico com chumbadas, né? Uhum. Então, assim, alto padrão. Que legal. Não, de madeira não dá pra fazer, porque as peças de madeira são muito caras, né? Então, já estamos falando de 550 jogadores, né? Você imagina que são... são mais caras. As de madeira estão nas 10 primeiras mesas. As 10 primeiras mesas, a gente tem tabuleiros digitais, tabuleiros DGT. Esses tabuleiros são computadores. Você coloca um cabinho USB nele, as peças têm chip, cada peça. As casas são leitores. Esse tabuleiro USB é ligado num computador. E eu transmito ao vivo pro mundo todo em tempo real a partida. Cara, que sensacional. Os 10 primeiros tabuleiros eu tenho isso. Não imaginava. Ele já monta um tabuleiro digital, cada tabuleiro desse custa uns R$6.000. Nossa. Nossa, que irado. Aí então... eu tenho gente no mundo todo acompanhando meu evento. Então não é filmado a jogar? É filmado também. Ah, tá, mas ele faz uma transmissão. É que antigamente você chegava literalmente de alguém com o olho lá, olha, ele mexeu essa peça, aí o cara mexia. São duas coisas, isso, aí tinha né, isso. Hoje são duas coisas. Tem a filmagem, porque o cara tem gente no YouTube narrando alucinadamente, mas o cara também precisa ter a partida em tempo real acontecendo. Isso a gente faz com peças com chip, com a leitor e com cabinho de USB que lê o jogo. Que legal. E que lê, inclusive, o tempo que cada um tem, porque ele tá ligado também no relógio. Aí o cara só fez o lance, nossa, quase caiu o tempo dele, tem 1 minuto. Entendi. Tem esse controle também. E online, como é que o cara, como é que é assunto a respeito dessa, como é que é da experiência de brincar com xadrez? Ele vai jogar contra o computador? Fica meio chato. Não, online joga contra outros jogadores. Mas mas o que, digamos, um adolescente agora tá querendo chegar e querer aprender um pouquinho mais? Eu fico pensando assim, instala um softwarezinho de xadrez ou acessa um site de xadrez. Ele vai jogar contra o computador ou contra pessoas? Não, joga contra outras pessoas. Por exemplo, lichess.org é a melhor plataforma que tem. Você entra no Lichess e você pede pra jogar num determinado tempo. E o Lichess vai casar você com alguma outra pessoa que tá querendo jogar também em qualquer outro lugar do planeta. Aí tu pega um russo, já vai perder de cara. Só pra ganhar também. O problema dos russos é o seguinte: eu sou um jogador mediano. Se eu chegar na Rússia, o padeiro deve jogar melhor do que eu, entendeu? Os caras, por que isso? Porque é cultural, porque os caras jogam xadrez há muito tempo, porque os caras construíram uma escola de xadrez, entendeu? Já meio que da infância isso ali, de muito, gerações. Não, isso depois da Revolução Soviética, os caras construíram um negócio chamado Palácio dos Pioneiros. E aí eles já tinham formado um campeão mundial, e eles levavam as melhores crianças das escolas pra treinar. Naquele sistema soviético. Vai jogar xadrez. Vai jogar xadrez. Então os caras construíram uma escola, uma filosofia, inclusive, uma forma de jogar o jogo, né? E aí, depois de décadas, meu amigo, isso aí tem um impacto, né? A gente tá um bom tempinho atrás, né? A gente pode tentar construir a escola brasileira. É diferente do nosso futebol, por exemplo. A gente tem a nossa escola do futebol que é construída há muito tempo, né? Eu tava vendo, inclusive, um documentário sobre o impacto da perda de 50, né? Do Maracanaço e tal. E como, depois disso, a gente foi criando uma cultura e uma escola do futebol brasileiro. Hoje a gente tem uma escola do futebol brasileiro. Quer dizer, acho que tem, né? Ou tinha, né? Meu filho não sabe o que é ganhar a Copa do Mundo. Deus, pai, a gente só perde. Tá meio difícil. 7-1, né? Como é que foi? Mas é isso, o xadrez a gente tá bem pra trás ainda, né? Não, legal. Eu ia só te fazer uma pergunta sobre as peças. Essa peça aqui eu acredito que seja de madeira, né? Pelo que eu tô identificando. É mais caro esse processo de produção. Mas essa peça é simples, né? É uma peça simples. Mas né? é que essa peça não pode jogar. Essa peça não é padrão pro torneio. Porque tem um padrão de tamanho, sim. peso. O rei tem que ter 10,5 centímetros pelo menos. Tá? Então o rei vai ter que ser desse tamanho. Então tem peso. A casa, por exemplo, é uma casa de 5,5 centímetros. Dessa casa deve ter 2,5 centímetros.
Então tem que ser pelo menos o dobro desse tamanho. Ah, entendi. Isso é padrão internacional. Eu não posso fazer um evento sem esse padrão. Ah, entendi. Outra coisa que eu queria perguntar, no caso, a tua experiência, porque eu jogava xadrez e tentei passar para o computador. E eu não conseguia ver o movimento das peças no computador. A tela não me dava aquela percepção. Isso é bem comum. É? Bem comum. E como é que faz? Você treina? Não, tem que aprender? É que no computador o cavalo fica deitado, né? Isso eu já acho. Eu não sei, a perspectiva é diferente. A perspectiva dimensional é outra. É completamente diferente, é isso. Né? Não é tão legal. Eu gosto de jogar no computador, tá? Eu tenho as minhas, não contra o computador. Eu não jogo contra o computador porque eu acho uma perda de tempo enorme. É como competir com guindaste. Mas eu gosto de jogar online contra outras pessoas. Isso eu acho massa. Porque você é emparcerado com gente do mundo todo, jogar competições online e tal. Tem muita fraude no online, né? Tem gente que você não sabe o que o cara tá fazendo e o cara tá usando um computador contra você, né? Isso acontece. Inclusive aconteceu em nível dos campeões mundiais ali. O Magnus Carlsen acusou, que é o atual campeão mundial, acusou um jogador que venceu ele 2 vezes e o cara tá usando o computador. E não se esclareceu a situação. Não se esclareceu essa situação, né? Inclusive ele tomou um puxão de orelha da Federação Internacional. Falou que se você quer acusar, você tem que provar. Sim. Mas é uma situação desagradável. Mas eu gosto. Agora esse problema da dimensão, né? Da dimensão não tem como resolver mesmo. E é normal a pessoa não se adaptar, né? É difícil, A única coisa que faz é ou você treinar mais ou ir lá pro clube jogar algumas partidas presenciais, partidas tridimensionais. E essa competição contra o computador não tem níveis, assim? Eu boto no Easy ali e aí eu ganho. Aí também não tem graça, né? Porque você bota no Easy e aí é o computador pendurando peça, entregando peça pra você. Ah, entendi. Aí é mais legal pegar um ser humano pra ganhar. Entendi. Não, é possível ganhar do computador, mas possível. Se tu colocar ele num nível básico. É possível, isso. Agora você bota no full hard. Não precisa nem ser no full hard, botar no médio hard já não tá. Deixa eu passando umas brincadeiras, eu me lembro de meu professor, na época de xadrez lá, ele fez algumas vezes jogando contra 10 alunos, assim, chegando e fazendo. Tem no filme, né? Vai ter uma simultânea domingo no Floripa Open contra 40 jogadores. Uma pessoa contra 40. Na realidade, vai ser pela primeira vez uma simultânea a 4 mãos. Vão ser 2 jogadores. O Alexander Fier, justamente esse que mora na Europa, e o Krikor Mkhitaryan, que é um streamer famoso. Eles dois vão enfrentar 40 jogadores ao mesmo tempo. Caramba, cara. E eles jogam em todos os tabuleiros. Sim, eles vão passando, andando, jogando. Por exemplo, o Ferrari passou e fez uma jogada, eu passo depois e faço a próxima. Isso, exatamente. Entendi. E os 40 ficam sentados, né? Vocês ficam caminhando e circulando. Cara, isso não dá um tilt na cabeça, assim? Não, acho que jogar as cegas dá mais tilt. Pois é, eu ia falar das cegas. As cegas é difícil. Como é que se joga as cegas? Você fala pra mim o que você jogou, eu vou ficar com uma venda no olho e eu vou jogar com você sem poder ver o tabuleiro. Imagina o tabuleiro. Estilo o Gambito da Rainha que imagina no teto a jogada. Eu acho que eu consigo ganhar de vocês assim. Fácil. Até se tu não tiver aqui, tu consegue ganhar de mim. eu me lembro de tentar, digamos, terceira, quarta jogada, eu já não conseguia me lembrar o tabuleiro. É difícil. Esse tem mais chance de tiltar, é o cegas. Ah, é verdade, porque tu tem que lembrar o status geral do tabuleiro, né? As cegas é bem mais difícil. E agora você imagina que teve gente que fazia simultânea as cegas. Caramba, cara. Tem que ser muito bom, assim, a habilidade de memorizar todo. Acho que isso deve prejudicar um pouco. O cara fica meio maluco. A FIDE não reconhece xadrez cegas, acho que não é muito bom, não. Show de bola, cara. E as regras de xadrez, eles têm falado ali sobre a questão do tempo. A gente está basicamente desde a Idade Média, provavelmente com as mesmas regras, ou como é que a coisa está evoluindo? Não, teve uma mudança considerável no século XIX. Incluiu o rock, incluiu a captura en passant. Lembra da captura en passant? Uhum. É uma captura especial de peão, vai ficar para um outro momento. Incluiu algumas regras que deixaram o jogo mais dinâmico, tá? Essas foram as últimas grandes mudanças. Isso é século XIX. Depois é a mesma xadrez. Cara, que loucura. Como assim, desde o século XIX é a mesma regra. É doido isso, né? Tipo assim, então, Napoleão falou que... Não, Napoleão inclusive jogava. Napoleão gostava de xadrez. Não mexe essa regra aí que isso é de Napoleão, é melhor não. E aí isso é um sinal que provavelmente que isso vai continuar por muitas gerações, pelo jeito, E que tá consolidado, né? O xadrez, a nossa Federação Internacional de Xadrez é a terceira maior do mundo em número de países afiliados e de jogadores afiliados. Pouca gente sabe disso, mas é uma estrutura muito grande. Porque é um jogo que é uma linguagem universal, né? Em qualquer lugar do mundo vai poder jogar. Exatamente. Vai achar alguém que joga. Vocês estão convidados a conhecer o nosso evento, aparecer lá. Vou ter que ir lá. Legal, eu vi que tem várias atividades. Várias atividades. Hoje tem o Floripa Congress, que é o acadêmico, né? Hoje e amanhã, termina amanhã cedo. São várias palestras de estudiosos sobre xadrez. Então, uma oportunidade de ver gente que tá... Tem uma palestra sobre... Essa eu tô curioso para ver, inclusive.
que é um estudo, o cara vai apresentar a tese dele que é alguma coisa do direito. Eu pensei, pô, do direito eu não tinha escutado nada do direito com relação ao xadrez, né? Só se fosse xadrez prisão, né? Sim, exato. Mas tem várias palestras. Aí amanhã à tarde tem o Floripa School, que é o escolar, com crianças de 7 a 18 anos. No domingo a gente tem o xadrez de duplas. No domingo à noite, no domingo à noite a gente tem a simultânea, às 20 horas, no Hotel Fayal. Esse vai ser bem legal se forem lá. De repente, domingo 20 horas. E na segunda-feira começa o main event. Na segunda-feira começa o evento principal no Lira Tênis Clube. Tá, então essas outras atividades são em outros lugares, ele tá descentralizado. É sempre ali naquele miolinho ali do centro, né? O Lira é a nossa casa principal, é o nosso grande apoiador. E aí tem o Hotel Fayal, recebe alguns eventos menores, o Hotel Castelmar vai receber alguns eventos menores, né? Aí tudo no floripachesopen.com.br a pessoa consegue ter todas essas informações detalhadas. Floripachesopen.com.br. Vai estar na descrição do vídeo que a gente coloca. Legal. E o teu Instagram, pro teu Instagram tem o telefone aí, porque tu já... @Marcelo Pomar, e o telefone é 48 98407 1162. É isso aí. Vendo aulas de xadrez. É isso aí, top. Não, legal, a gente deixa tudo aqui na descrição pro pessoal se aproximar, né, e movimentar esse ambiente. Eu vou desvirar isso aqui, que isso aqui não é uma rainha, é uma torre. Isso é uma torre virada. Uma torre virada, tá? Eu já joguei aprendi a lição. E é isso aí, obrigado pela tua vinda aqui, Pomar. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Obrigado por também poder falar do nosso esporte. E também dos nossos patrocinadores, que são importantes e nos ajudam. Quem que tá apoiando vocês lá, só pra deixar aí pro pessoal? O Forte Atacadista, que foi a primeira vez que uma empresa desse nível abraçou o evento. Pra gente é um ganho, porque a gente o xadrez é um esporte marginal, né? É um esporte que tem pouco dinheiro, tem pouco espaço em mídia e tudo mais. Então quando vem um grande e abraça, é importante frisar. A Linha Urbanismo, que tem apoiado a gente há muitos anos, porque o dono da linha é um entusiasta de xadrez. E agora o grupo Guga Kirten, né? Através da Alca, que é a empresa de energia fotovoltaica. Fotovoltaica, isso. A Alca. Então... Aliás, o Guga é um entusiasta de xadrez. Eu dei aula pro Guga, tá? Ah, é? Que legal, o Guga foi meu aluno. E o filho do Guga também, o Lipe. E o filho do Rafa Kirten também é meu aluno. Que legal, Então a família Kirten gosta do xadrez, apoia o xadrez e vai estar junto com a gente no evento também. Que bacana, cara. Muito bom saber disso. Obrigado, então, novamente aí pela tua vinda. Obrigado a Parabéns aí pelo teu trabalho, né? Eu não posso desejar vida longa ao xadrez, porque já tem uma vida muito longa e vai continuar, né? Ele vai ultrapassar a gente com certeza. Fica tranquilos. Mas é isso aí. Obrigado aí pela tua vinda. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Agradecer também aos nossos apoiadores, né, Ferrari? Também, lógico. Ao LEAD Santa Catarina, esse movimento empreendedor nacional tão forte aqui em Santa Catarina, tão representativo do qual nós fazemos parte aqui, somos parceiros com Jogando Pra Plateia. Agradecer também ao Davi Paes Lima, nosso assessor de imprensa oficial, e convidar você para conhecer o podcast Pink Talks, apresentado como host aí pela doutora Rebeca Reisen, que fala sobre saúde feminina e traz temas tão importantes aí sobre esse mundo. Certo, Ferrari? É isso aí. Vamos jogar xadrez agora? Vamos jogar xadrez. É isso aí, até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Até mais, gente. Tchau, Obrigado. pessoal. Obrigado.